Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo desse lado aí. Hoje eu quero falar de um tema bem interessante na TI, né? Eu gosto muito de mesclar, vocês vão ver no decorrer dos vídeos, eu gosto muito de mesclar a parte técnica, né, da parte de TI, junto com essa parte de soft skills, né, que eu vejo que escuto bastante podcast, eu vejo muitos vídeos e eu vejo que isso está muito em voga, né? Muitos empresários, muitos empreendedores, né, assim que falam na internet, comunicam isso, eles falam que é até mais importante você conseguir encontrar, por exemplo, uma pessoa com uma soft skill que seria o caráter, do que encontrar uma pessoa extremamente boa tecnicamente naquilo que você está procurando para a vaga. Então eu gosto bastante de mesclar esses assuntos. Então hoje eu gostaria de falar, tá? Bom, principalmente, né, o que é o soft skill? Eu já dei um exemplo, né? Soft skill não é aquilo que é tão necessário assim para a sua vaga. Como assim não é tão necessário? Na verdade, até me expressei mal, né? Não é que não é tão necessário, mas na verdade assim não é algo que impacte diretamente no seu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com TI. Para mim é muito importante que eu saiba, né? Eu trabalho dentro da área de TI, eu trabalho com dados. Então é muito importante que eu saiba, por exemplo, o SQL. É muito importante que eu saiba trabalhar com a ferramenta de visualização de dados, né? Ali dentro. Então isso é uma hard skill. Agora a soft skill é eu ter, por exemplo, ética no trabalho. Eu, por exemplo, entregar aquilo que é o combinado. Isso são exemplos de soft skills, né? Mas o que eu queria falar hoje e que acaba mesclando esses dois pontos é justamente sobre as ferramentas de visualização de dados, tá? Assim, nós temos algumas, né, ferramentas aí. Vou citar talvez as três ou quatro mais conhecidas, né? A gente tem aí, segundo o próprio quadrante mágico do Gartner, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser ver o quadrante mágico, né? Nós temos como melhor ferramenta o Power BI, logo atrás vem o Tableau, um pouquinho atrás do Tableau a gente tem o ClickSense, né? ClickView, ClickSense, enfim. Caramba, agora me deu um branco do nome, mas vou escrever aqui o nome certo. E a gente tem um pouquinho mais atrás aí que também vem despontando por causa do GCP, né? O Data Studio, Google Data Studio, tá? GCP, para quem não sabe, Google Cloud Platform. Pois bem, né? E eu vejo isso muito entre a galera de TI que fica extremamente preocupada, muitas vezes brava, né? Isso aí chega a ser engraçado. Nós da TI a gente acaba tendo como primeira obrigação, tá, gente? A primeira obrigação é ter o conhecimento de base, tá? Eu gosto bastante do Richard Rittenban. Richard Rittenban, na verdade, é um economista, tá? Mas ele sempre fala que é muito importante nós termos os conhecimentos de base. Por quê? Com os conhecimentos de base, a gente consegue avançar e a gente vai conseguir, inevitavelmente, trabalhar em qualquer ferramenta que nos for apresentada. Por exemplo, se você trabalha com o Power BI, e aí você vai estudar um pouco sobre visualização de dados, tá? Que é geralmente o que vai acabar acontecendo com quem pegar o Power BI logo de primeira, que é uma ferramenta mais utilizada também hoje. Quando você vai trabalhar com visualização de dados, você vai perceber que a maioria das pessoas que trabalham com isso dizem que você ter o gráfico de setores, né, o mais conhecido gráfico de pizza, quando você tem muitos valores para esse gráfico, né, então geralmente, tá, quando você passa aí, quando você chega de 5 ou mais valores, ou se você estiver trabalhando com 3, mas dependendo de como fica a distribuição no gráfico, enfim, fica muito ruim de você ver. Fica muito ruim. Não tem muito o que fazer. Você tem que utilizar outro gráfico, né? Então, aí é que tá. O conhecimento de base é você entender que, poxa, esse gráfico é ruim. Esse gráfico vai ser ruim no Power BI. Esse gráfico ele vai ser ruim no Tableau. Ele vai ser ruim no Data Studio. Ele vai ser ruim, enfim, em qualquer ferramenta de visualização de dados. Então, aqui está a chave, aqui está o segredo para quem trabalha com TI, tá? É importante você ter o conhecimento de base. E esse conhecimento de base, ele te proporciona trabalhar com as outras ferramentas. Claro que é muito difícil e chega a ser
um pouco chato. Eu digo isso por experiência. Sempre trabalhei com Power BI. Se vocês virem meu primeiro vídeo, eu falo que o Carrefour, né, ele está agora utilizando o GCP, então eu tenho utilizado o Google Data Studio, mas lá a gente também ainda tem alguns relatórios criados no Tableau. Então, assim, eu trabalho com duas ferramentas diferentes das que eu estou acostumado. Então, a questão de apertar um botão, fazer determinadas coisas, às vezes o Power BI faz de um jeito, você vai em uma seção e no Tableau, no Data Studio você vai em outra. É um pouco chato essa dinâmica de trabalho até você aprender onde aperta os botões. No entanto, coisas relacionadas, por exemplo, à visualização de dados, que é um conhecimento de base, eu já tenho. No entanto, utilizar a parte, por exemplo, né, conectando dados externos, utilizando o SQL, que é sim um conhecimento de base para quem trabalha com dados, eu também já tenho. Então, quando eu vou para essas ferramentas, eu tenho um pouco de dificuldade na utilização delas. No entanto, o conhecimento de base ele me proporciona fazer um trabalho bem feito nessas ferramentas. Então, assim, você que está aí querendo trabalhar com dados, primeiro entenda que conhecimento de base vale ouro. Vale ouro. Você tendo um bom conhecimento de base, você consegue aí progredir bastante. Beleza, pessoal? Queria deixar esse insight aí para vocês. Muito obrigado aí. E, bom, vamos criar uma rede bacana, tá? Essa é a minha grande vontade. Então, poxa, vamos discutir aí os temas abaixo. Quem curtiu aí, curte. Compartilha com o pessoal que você conhece e vamos para cima.